Boa noite, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Já são 22h25, né, do dia 21 de janeiro de 2020. Estamos saindo, graças a Deus, da pandemia, eu acho. E vamos lá. Beleza. Até então, a gente estava visualizando um desenvolvimento de código, por assim dizer, um pouco mais bagunçado do que o tradicional. Essa aula também vai ser uma aula rápida, uma aula conceitual, tá? Para a gente ver os conceitos da arquitetura de desenvolvimento MVC, certo? Separar o nosso código em estruturas é uma forma melhor de nós otimizarmos a segurança do nosso aplicativo, de nós fornecermos uma manutenção mais precisa, desenvolvendo o sistema em módulos, por assim dizer, a ponto de que um determinado módulo não afete a execução do aplicativo por completo, certo? Nesse caso, a gente vai entender de uma forma bem simples, bem rasa, o conceito de modelo, visão e controle, que é o chamado Model, View e Controller, beleza? Que é um padrão de desenvolvimento de projeto de software, tá? Mais simples de que a gente vai utilizar nesse nosso projeto, ok? Então, vamos lá. Arquitetura MVC, arquitetura de desenvolvimento de software MVC, que vem do inglês Model View Controller, é um padrão de arquitetura de software que separa a aplicação em três camadas. Essas camadas são a camada de interação com o usuário, que no caso é a visão, a camada de manipulação de dados, que é a camada de modelo, e a camada de controle de dados, que é a camada controle. Vamos entender cada uma delas. Primeiro, vamos entender a camada de visão. A camada de visão é a camada mais externa do padrão. Ela consiste nas interfaces que o usuário vai ter para interagir com o sistema, ou seja, todas as telas que o usuário vai ver no projeto são a camada de visão do nosso software, tá? E o que vai compor? Quais são as tecnologias que vão compor essa camada? Essa camada vai ser composta por tecnologias como HTML, CSS, JavaScript, entre outros frameworks que trabalhem na elaboração de interfaces que o cliente vai visualizar, certo? Um dos princípios que a visão oferece é: ela não pode ter contato com a camada de modelo. Ou melhor, ela não pode saber que a camada de modelo existe. Porque, como a gente vai ver mais para frente, a camada de modelo ela vai trabalhar com conexão a banco de dados. Ou seja, a visão ela só tem um único objetivo: exibir a interface para o usuário e enviar as solicitações que o usuário fizer para a camada de controle, pois é a camada de controle que vai ser o intermédio entre visão e modelo, certo? Não deve conter códigos de acesso aos dados declarados dentro de sua camada, pois isso proporciona menos segurança nas informações, até mesmo violando o princípio da camada ser apenas de exibição de dados, ou seja, eu não posso criar métodos de acesso aos dados, chamar métodos de acesso aos dados dentro da camada de visão. Eu não posso fazer isso, certo? Quem tem que fazer isso para mim, quem tem que processar essas informações, é a camada de controle, ok? Porque ela vai trabalhar exclusivamente com requisições, certo? A camada é responsável por enviar os dados que serão processados dentro do sistema, sendo obrigatoriamente enviados para a camada de controle. Beleza? Vamos entender um pouco mais sobre a camada de controle. A camada de controle ela é responsável por receber os dados oriundos da visão, tratar esses dados e enviar para a camada de modelo para que sejam feitas as interações com o banco de dados. Ou seja, ela vai receber os dados, processar esses dados e enviar esses dados para que eles sejam processados dentro da camada de modelo, que é a camada de interação com o banco de dados. Ou seja, todas as requisições que vier da tela
por meio dos arrays superglobais get ou post, que a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula não, daqui a tem uma próxima aula que é de conceitos de back-end e front-end, e a próxima aula, né, depois dessa, se nessa aula que vem na outra, por assim dizer, tá? Todo esse tratamento de dados que vem da camada de visão passa pela de controle. Porque, às vezes, é dentro da camada de controle que a gente vai fazer uma espécie de tratamento desses dados. Certo? E com isso, a gente envia esses dados processados e informados lá para a camada de modelo, para que sejam enviados ao banco de dados, correto? Seus métodos, chamados de actions ou ações, são responsáveis por processar informações de uma página, controlando as informações vindas da camada de visão e enviando ao modelo correto. Ou seja, é o controlador que vai decidir. Por exemplo, eu tenho uma camada de controle, eu tenho um modelo que vai processar as informações a respeito de usuários, eu tenho um modelo que vai processar as informações a respeito de clientes cadastrados no sistema. Eu tenho dois modelos diferentes. Um para tratar as informações de usuários, outro para tratar as informações de clientes registrados no sistema. O controle ele tem que saber, essas informações elas são de usuários. Para onde eu vou mandar? Eu tenho que mandar para o modelo que vai tratar as informações dos usuários. Se no meu controlador eu tiver métodos, eu tiver informações que sejam destinados ao controle de usuários, eu vou enviar esses dados para o modelo responsável por isso. Certo? É o controlador que vai dizer quem vai para onde. Certo? Por isso que ele fala, seus métodos chamados de actions são responsáveis por processar informações de uma página, controlando as informações vindas da camada de visão e enviando para o modelo correto a ser usado. A camada ela também é responsável por enviar os dados de sucesso ou erro para a camada de visão, que é a chamada response. Como, por exemplo, todas as mensagens que vão ser exibidas para os usuários não é o modelo que vai gerar. Porque muitas das vezes existem softwares que são desenvolvidos em que as mensagens de sucesso ou erro é a camada de modelo que gerava. Não. Quem vai gerar essas mensagens é a camada de controle. Certo? Não é a camada de modelo que vai fazer isso. Porque quem tem que dar uma resposta para saber se o processo funcionou ou não é a camada de modelo, é a camada de controle. A camada de modelo ela só vai retornar um erro se for uma coisa muito específica de banco de dados. Por exemplo, um possível erro de conexão. Certo? Porque dentro da camada de modelo a gente vai implementar métodos que utilizam try-catch, por exemplo. E o catch ele precisa retornar alguma coisa. O que ele vai retornar? Ele vai retornar justamente a mensagem de erro. Ok? Vamos olhar uma imagem que exemplifica mais ou menos isso que a gente está imaginando aqui. Eu tenho uma visão que ele vai enviar uma requisição. Eu tenho aqui o usuário que vai enviar uma requisição para o controlador, certo? Ele está interagindo com a interface do sistema. Ele vai enviar uma requisição para o controlador via HTTP. E o controlador é que vai se comunicar com o modelo. Ele vai enviar a demanda da requisição, vai dizer, modelo, esses aqui são os dados que o usuário quer que sejam processados do banco de dados. Processa esses caras, me devolve a resposta, certo? Por exemplo, aqui por esse fluxo de dados, me devolve a resposta que eu vou exibir para o cara na tela. Mais uma vez, o usuário acessando o sistema, ele vai solicitar uma requisição. Essa requisição ela é HTTP, certo? Ela vai enviar essa requisição para o controlador. O controlador vai se comunicar com o modelo, onde ele vai dizer, cara, pega esses dados aqui que o usuário mandou, processa eles do banco de dados e me retorna a resposta. Essa seta aqui de dados é justamente a resposta que o modelo vai enviar para o controlador, para saber se deu certo ou se deu errado.
E o controlador é que vai enviar os dados para a camada de visão para dizer, ó, cara, o processo deu ok. Responde para o cara aí, responde para o cliente. E o que ele vai devolver? A camada de visão é que vai devolver a resposta. Se a funcionalidade foi bem sucedida ou se ela foi mal sucedida. Certo? Percebo que aqui, em momento algum, em nenhum momento, a camada de visão ela se comunica com a de modelo. Toda requisição enviada pela camada de visão para a camada de modelo passa pelo controlador. Certo? É uma arquitetura bem simples, é uma arquitetura bem funcional e que não é muito difícil de se entender, como muita gente pensa. Certo? Agora nós vamos ver como funciona o modelo. Certo? Vamos lá. A camada de modelo ela é responsável por conter os métodos que farão a interação com o banco de dados. É responsável também por validar os dados vindos da camada de controle e realizar as interações com as tabelas do banco de dados. Certo? Quem só pode ver a camada de modelo é a camada de controle. Certo? Por quê? Se eu enviar dados da camada de visão direto para o modelo, corre o risco desses dados não virem tratados da forma adequada. E o que isso pode gerar? Possíveis erros de sistema. Por quê? Os dados que vêm da visão, eles vêm completamente crus. Eles vêm sem nenhum tratamento. Se eu quiser fazer um SQL injection na camada de visão, passando os dados para dentro do modelo, ele passa sem nenhum problema. Por quê? Não tem um controlador para gerenciar. Entendeu? Não tem nada que trate esses dados antes desses dados irem para o banco de dados. Não existe. Não existe nenhuma funcionalidade que controle esse fluxo. Portanto, modelo e visão não podem se comunicar. Elas só se comunicam por intermédio da camada de controle. Beleza? Entendimento de camadas, facilitando, para quem não entendeu, é o seguinte. A camada de modelo não sabe que a camada de visão existe. E a camada de modelo não pode se interagir com a camada de visão sem um consentimento do controle. Digamos que o controlador é o mediador da discussão, o modelo é a sua mulher e a visão é você. Como tem um mediador na parada, você não pode falar com a sua mulher. Olha essa lógica que eu estou usando. Você está numa audiência de conciliação. O mediador da conciliação é a camada de controle. A sua mulher é a camada de modelo e você é a camada de visão. Vocês só vão entrar em consenso porque o mediador vai falar com vocês. Vocês não vão falar um com o outro. Quem vai dizer quem vai fazer o quê é a camada de controle, ou seja, o mediador da discussão. É ele que vai dizer, ó, o seu marido é a camada de visão, ele está mandando isso aqui para você. Essa aqui são as condições que ele vai ter para fazer o acordo, sei lá. E ela vai responder, ó, eu quero isso aqui na verdade. E ele vai enviar isso para a visão. E vocês só vão se comunicar por meio do do mediador da discussão, que no caso é a camada de controle. É uma analogia meio estúpida? É, claro, de longe. Mas em compensação é uma forma mais prática e mais. Pelo menos foi a forma que eu usei para entender. Certo? Simples assim. Modelo, visão e controle não é difícil. É apenas você entender devagar como funciona o processo. Certo? Beleza, pessoal. Esse é um exemplo da metodologia de desenvolvimento de software que nós vamos utilizar, tá? Na próxima aula vamos entender um pouquinho melhor a respeito de conceitos de back-end e front-end, para que a gente possa começar a desenvolver nossa aplicação, certo? A nossa aplicação ela vai ser desenvolvida utilizando esse padrão de desenvolvimento, tá? Modelo, visão e controle. E na próxima aula nós vamos ver sobre back-end e front-end,
até chegarmos na aula onde finalmente vamos processar as informações que são vindas do usuário, ou seja, vamos imputar dados em vez de colocar dados fixos na tabela, pois vamos utilizar arrays superglobais, certo? É isso aí, galera. Eu espero que tenham curtido a aula de hoje, tá? Pois vamos começar a parte prática do desenvolvimento em breve, tá bom? Vamos fazer um aplicativo que vai lembrar o usuário do que ele emprestou para os amigos, certo? É um sistema fácil que mais para frente eu vou explicar para vocês como é que ele funciona, tá? Quem tiver dúvidas pode mandar nos comentários ou enviar para mim pessoalmente via WhatsApp, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!